É muito interessante quando Deus usa Davi por sua musicalidade pela primeira vez. O Espírito do Senhor tinha deixado o rei Saul, que passou a ser atormentado por um espírito maligno. Os seus servos disseram a ele que procurasse alguém que tocasse harpa, porque se acalmaria ao ouvir a música. 1 Samuel 16:17 diz assim: E Saul respondeu aos que os serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Será que se Davi não tocasse bem, seria levado até o rei? Ele foi escolhido porque era bom no que fazia, não por sua capacidade própria, mas pela capacitação que veio de Deus. Você é capaz. Em Deus nós somos capazes, né, gente? Nós sabemos que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E também que era um músico de excelência. Nós sabemos que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu quero dar ênfase nisso. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também era um músico de excelência. E porque ainda não continuamos juntando aquilo que é espiritual com aquilo que é técnico. Isso é possível. E cremos através da palavra de Deus que é assim que Ele quer. Deus, ele tem toda uma orquestra de anjos, ele tem todo um ministério celestial. Deus, ele tem, com toda a sua glória, ele tem todo o peso do louvor do céu e ele ainda prefere nos ouvir e ele ainda quer nos ouvir. Então, por que não entregar aquilo que consegue ser o melhor de nós? Por que a gente ainda não extraiu de dentro de nós aquilo que é o nosso melhor direto para o coração de Deus? Agora a gente vai entrar nessa segunda parte da nossa aula. Quem pode fazer parte do ministério de louvor? Do que você precisa? Para começar, você precisa ser salvo e batizado. Parece muito óbvio, não é mesmo? Porém, existem pessoas em cima de altares que não têm uma vida com Deus, não praticam o fruto do Espírito. O Tiago e a Priscila, eles contaram um exemplo uma vez de que eles foram convidados para ministrar numa igreja onde os músicos eram ateus, mas gostavam de fazer um som. Esse foi o termo que eles usaram. A gente gosta de fazer um som, mas a gente não acredita em Deus. Então, tem sim pessoas, isso é um extremo, né, gente? Mas existem outras coisas, como uma pessoa tá em cima do altar, mas não é uma pessoa salva. Não é uma pessoa, pode ser batizada nas águas, mas não é uma pessoa salva. Não é uma pessoa que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e que vive Jesus na sua vida e que se parece com Jesus, né? A gente sabe disso. O próprio Cristo começou o seu ministério após ser batizado por João Batista. Então, esse é o nosso exemplo que, para fazer parte do ministério, nós temos que ser batizados nas águas. Outra coisa, vontade de ser músico. Talvez você estranhe esse requisito, porque é óbvio que se uma pessoa tenta entrar no ministério de louvor, é porque ela quer. Mas nem sempre é assim. Existem diversas pessoas que tentam forçar as outras pessoas a entrarem no ministério de louvor, por diversos motivos. O desejo de entrar no ministério de louvor tem que vir da pessoa, e não só de entrar, de permanecer também, tá, gente? Abra sua Bíblia agora em Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade, com a boa vontade dele. A terceira coisa é conhecer o ministério. O que as pessoas sabem sobre o ministério de música na igreja é o que vê em todo culto. Pessoas bem arrumadas e em lugar de destaque, cantando ou tocando.
parece-nos bem glamurosas, não é mesmo? Isso parece glamuroso, né, gente? Pessoas bem arrumadas em cima do altar, tá ali cantando e tudo mais. Porém, só quem está no ministério sabe que existe um preço a pagar e que nós não somos artistas como as pessoas pensam. Nós não somos profetas do Senhor, nós somos profetas do Senhor e utilizamos a música para profetizar. Nós somos adoradores que levam as pessoas a adorar. 1 Crônicas 25:1. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Crônicas 25:1. 1 Crônicas 25:1. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e cimbalos. Então, olha para você ver, às vezes os músicos, né, podem estar em cima do altar, achando que tá só fazendo um som, que tá só cumprindo algo, e não tem ideia do que carrega, não tem ideia do poder que tem cada toque, cada nota, cada acorde entoado, né? A gente vê que os músicos de Davi, eles profetizavam com seus instrumentos. Isso é muito forte. O próximo requisito que a gente precisa é ser discipulado. É de extrema importância que tenhamos um mentor, um líder, um conselheiro que irá te ajudar em sua vida cristã. Temos um exemplo também com Davi sobre os músicos sendo supervisionados, ou seja, acompanhados em seu trabalho por seus líderes. 1 Crônicas 25:6. Todos esses homens estavam, ainda falando sobre os músicos, né, de Davi, todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor com símbolos, liras, harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Então é de extrema importância que sejamos supervisionados por alguém, discipulados, né? Ter aptidão musical é o nosso próximo requisito. Não adianta fugir. Para que uma pessoa entre no ministério, ela precisa ter no mínimo aptidão musical. Levar jeito para a música. A pessoa precisa levar jeito para aquilo, né, gente? A palavra de Deus diz, em 1 Crônicas ainda, 25:7. Junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizaram em 288. Então, olha só, todos capazes e preparados. Não estou dizendo que você precisa ser perfeito, porém, você precisa estar estudando, sempre para entregar o melhor louvor ao Senhor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei um curso de canto, é um curso mais profundo, né? Com o Jody, eu não sei se vocês conhecem, do projeto Vocato, e porque eu entendi, sabe? Jesus plantou dentro de mim, eu entendi que eu preciso ser alguém melhor pro reino, para dar frutos pro reino, para discipular pessoas pro reino. E isso não é desculpa. Grana, dinheiro, nunca foi desculpa. Porque a gente sabe que a gente consegue encontrar no YouTube também várias pessoas que dão aula de canto no YouTube de graça. A gente, ainda mais nesse tempo de pandemia, que nem tá podendo ser nada presencial, a gente consegue ver os vídeos. Os músicos também, tem muitos músicos que ensinam. Vocês podem estar me procurando caso vocês queiram essa ajuda, né, para encontrar esses vídeos certos, né, porque nem tudo que tá lá a gente precisa catar para poder estar instruindo vocês. A gente não pode parar de melhorar, a gente não pode parar de evoluir pro reino, né, a gente tem que crescer. E, gente, não vem me falando tempo. Nunca foi falta de tempo. Tudo na nossa vida é questão de
prioridade. Nós precisamos priorizar, buscar o reino em primeiro lugar. É em primeiro, não é em segundo. Então, busque o reino em primeiro lugar. Vamos investir para o reino. Vamos trabalhar, vamos ver vídeo, vamos entregar o nosso melhor louvor para Deus. O próximo requisito é ser exemplo. Lembre-se de que estamos em posição de destaque, né, gente? E que muitas pessoas estão nos olhando. Nós somos o espelho da igreja. Gente, olha que responsabilidade. Nós somos o espelho da igreja. O ser exemplo é em tudo, inclusive no período em que tocamos para recolher dízimos e ofertas. A igreja acompanha se você é fiel ou não, sabia? Conheço músicos de cima do altar, conheci que não eram dizimistas, que não eram ofertantes, não achava certo. Além de estarem fora da visão do seu pastor, estava fora da visão de Deus, né? Porque o dízimo é algo que não é nosso. O dízimo é obediência, é a gente devolver para Deus aquilo que é dele, né? E as ofertas é a nossa expressão de amor, de gratidão ao Senhor. E Davi ainda foi exemplo disso. Vamos lá em 1 Crônicas 29:3. Além disso, pelo amor ao templo de Deus, agora entrego as minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Então, o rei Davi era esse exemplo, né, gente? É esse exemplo, porque ainda é esse exemplo, né? O próximo é ser compromissado. Uma pessoa, para ser ministro na casa de Deus, precisa ser comprometida com o reino. Precisa frequentar todas as programações da igreja, participar da vida da igreja. Deus não nos chamou para sermos apenas músicos, mas para fazermos mais para Ele. Exemplo, células, visitas, aconselhamento, né, gente? Deus não nos chamou apenas para sermos músicos. Deus sempre quer mais de nós, né? Responsabilidade. Essa é a palavra-chave. Ser responsável com os ensaios, com os horários, nos estudos, é preciso ir muito além da música. Deus espera mais de cada um de nós. Pessoal, em relação ao horário, a gente precisa colocar uma coisa na nossa mente. Tudo para o reino precisa ser melhor. Precisa ser extraído de nós o que é melhor para o reino, não é mesmo? A gente precisa entender que quando a gente já dá pouco tempo para Deus, nos ensaios, no período de louvor, no nosso ministério, a gente dedica pouco tempo. Então, se a gente chega atrasado, eu quero que você preste muita atenção nisso. Se você chega atrasado nos ensaios, se você chega atrasado para tocar, você está roubando um tempo de oferta ao Senhor. Você está roubando parte do seu compromisso com o altar. Não só com a líder, não só com a pastora, mas com o altar do Senhor. Então, parem de roubar o seu tempo de compromisso com o Senhor. Isso é muito sério. A gente precisa colocar isso na nossa mente. Deus, ele é santo, Deus, ele é soberano, digno de toda honra e de toda glória. E além de tudo, é o nosso Pai. Então, que nossa vida com Deus seja uma vida de melhoras, seja uma vida de progredir para o reino, seja uma vida de sempre fazer mais. Gente, e lembra que a gente só consegue fazer em cima do altar aquilo que a gente faz dentro do nosso quarto no secreto. Não adianta. A gente só vai reproduzir em cima do altar o que você faz no seu secreto, o que você é na sua vida com Deus. E não estou falando só dos ministros, mas também dos músicos. Eu creio que é um tempo onde Deus quer mais dos músicos, onde Deus quer ver mais mover através dos músicos. Amém? Vou orar pela vida de vocês. Eu espero um retorno de vocês, tá bom? Quando vocês assistirem toda a aula, eu espero um retorno de vocês. Comentem, falem o que vocês acharam, tá bom?
e eu estou sempre aqui, vocês sabem disso. E Jesus, eu quero te agradecer por esse momento em que, mesmo separados, nós passamos juntos, ó Pai. Eu quero te agradecer porque esse ministério, existem músicos que te adoram acima de todas as coisas, existem ministros que te amam, Senhor, acima de todas as coisas. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem sido bom. Deus, nos ensina a te amar com nossas atitudes, nos ensina a te amar com os nossos instrumentos e nos ensina esse caminho maravilhoso da adoração, porque nós ainda não sabemos ao todo o que é esse caminho da adoração. Nos ensine a chegar, Espírito Santo. Eu sei que quando o Senhor nos direcionar, tudo vai dar certo, porque é o próprio Deus que tem nos mostrado, que tem nos moldado e nos instruído. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o nosso coração seja um coração comprometido com a obra, comprometido com o Senhor, com o reino. E muito obrigada, Jesus. O Senhor é muito bom, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.